aí vem a sua pergunta, né? Como está o lulismo, como está a esquerda? Olha, tem dois pontos que a esquerda é terrível, terrível, e são os pontos para suposta direita explorar. E tem vários governadores que estão até fazendo isso. Quais são os dois pontos? Corrupção e insegurança pública. Eles são terríveis, eles têm um histórico imenso de corrupção. Foi turbinado agora com o escândalo do INSS, roubar aposentado, quer dizer, dos escândalos de corrupção é um dos escândalos de topo, vamos dizer assim, é você roubar as pessoas mais idosas, as pessoas mais vulneráveis. Todo mundo sabe que pagar a aposentadoria dos caras já é um grande desafio, o cara ainda vai lá e rouba. Exatamente. E um país dominado por facções criminosas que marcam o seu território com barricadas, e o discurso da esquerda há décadas é um discurso muito mais alinhado ao lado da bandidagem, para dizer assim, num português mais claro. No fundo, o que eles fazem, já escrevi muitos artigos sobre isso, é a legitimação moral do crime. Porque não tem muito no discurso da esquerda uma distinção entre a pessoa pobre e honesta e a pessoa criminosa que atua numa área onde o Estado, não o Estado oficial ideal, né, que nem é muito brasileiro, mas não entra. Então, o Lula, no discurso dele, coloca todo mundo no mesmo bolo. É como se ele estivesse dizendo para as pessoas pobres que, no fundo, eles têm algum direito de roubar. E o pobre, de verdade, repudia. O pobre honesto, ele repudia a bandidagem. Ele não gosta de ser comparado a bandido, e a gente viu nessas pesquisas sobre a operação policial no Rio de Janeiro a rejeição das pessoas de baixa renda, a rejeição das pessoas que moram nas favelas em relação às facções criminosas. Eles vivem sob o jugo desses traficantes ou milicianos, eventualmente bicheiros. Então, assim, são dois calcanhares de Aquiles, assim, é um ponto a ser muito explorado, que deveria ser muito explorado. E aí, segurança o que o bolsonarismo pública faz? será? O bolsonarismo atrapalha isso. Sim. Com todos os seus escândalos, etc. Então, assim, se você tiver um governador, se você tiver um político que consiga apontar essas coisas e que ainda tenha o que mostrar, olha, eu na minha gestão fiz assim e melhorou, e o índice está aqui, etc. Bom, você tem mais margem, né, mais flanco. Para citar aqui dois exemplos. Fora a economia, né? Que, assim, o Lula, ele gasta gerando mais inflação, aí o Banco Central tem que aumentar os juros, aí ele bota a culpa no presidente do Banco Central, escolhido pelo governo anterior, mas ele já trocou, não tem mais em quem botar a culpa, nunca traz uma maneira sustentável, vamos dizer assim, de você encontrar um equilíbrio, né? A responsabilidade fiscal, algo que gere realmente um emprego e renda, como diz Geraldo Alckmin, né? Promete aquilo tudo, mas no fundo é aquele voo de galinha, que fez o Brasil lá atrás, ser capa da Economist voando, né, e depois caindo, porque isso não é sustentável no longo prazo. E tem um monte de economista aí publicando um monte de artigo mostrando que não é mesmo, né? E aí, então, dá pra gente pensar aqui, imaginar... Aquela demagogia, aquele populismo fiscal. Eu nem gosto, porque populismo, para mim, é uma expressão à parte aí do nós contra eles, né? Mas que se usa muito. No sentido disso, de você tá iludindo as pessoas com uma melhora econômica, mas na verdade você está produzindo pessoas cada vez mais dependentes do Estado. Sim. E isso vai acabar sufocando outros segmentos da população também. Me parece que faz-se tudo para se manter no poder, né? Qualquer um dos lados aí, nesse sentido, eles são bem parecidos mesmo. Mas aí você estava mencionando como... meio que essa indicação do Bolsonaro, do pai, fez cair a bolsa, fez subir o dólar. Por outro lado, lá a gente tem o PT chateado com o cara do Banco Central, com o Galípolo, porque ele mantém a taxa de juros aqui e ali, mas eu que indiquei, e é interessante que o Campos Neto, eu vi uma entrevista dele que ele falou assim, o Galípolo tá perfeito, tá fazendo exatamente o que eu faria. Então é interessante isso, né? Então, os caras, o Lula brigando e tudo mais. Mas, enfim,
É a política que move, né? Não é a técnica, Total. Não é a engrenagem econômica. Total. Se é do adversário, então eu vou criticar. Se é dos nossos, então tá fazendo o que é certo. Ou não pode, né? Eles falam assim, não poderia fazer um cavalo de pau para algo que já está sendo feito. Né? Mas nunca acaba essa história. No fundo, são eles que não estão fazendo o dever de casa. E uma indicação, então, nesse sentido, por parte do Jair Bolsonaro, do Tarcísio, por exemplo... Me parece, a sensação que eu tenho é que seria muito mais bem recebido pela galera do mercado, porque, ou pelas, sei lá, né? Porque o Tarcísio, ele é tido como o cara à direita mais técnico, é a percepção que se tem dele, né? Ele é um cara mais pragmático, já se viu ele trocando ideia e agindo com o Lula, no caso lá das enchentes aqui no litoral de São Paulo. A gente já viu eles operando juntos, então o Tarcísio seria visto como um candidato à direita mais pragmático, que está muito mais interessado, isso é a visão, tá? De um cara que está mais interessado em fazer a parada andar e não necessariamente num projeto pessoal de poder, né? Essa é a percepção. Então essa indicação no Flávio é claro que produz essa reação do mercado, porque o mercado esperava que fosse indicado um cara como o Tarcísio. Exatamente, e a presença do Flávio, se ela se mantiver, ela acaba pulverizando esse campo, e o Tarcísio, pela promessa de fidelidade, poderia concorrer apenas à reeleição como governador de São Paulo. Mas a construção, vamos dizer assim, da figura do Tarcísio é essa, do sujeito pragmático, do sujeito que quer atender aos bolsonaristas, mas quer atender aos demais eleitores moderados, etc., quer resolver problemas concretos, sem ficar tanto no discurso ideológico, mas sem deixar de ser firme contra as vigarices do campo da esquerda, principalmente em relação a essas pautas que eu falei, por exemplo, corrupção, insegurança pública. Então, assim, ele tem um caminho, de fato, de crescimento absolutamente possível. E o que ele faz agora é tentar ver se a candidatura do Flávio vai cair de maduro, né? Porque ele fala, não, eu apoio, etc. Então, todos esses governadores, o Zema também fez postagem na rede social, do jogo democrático e tal. Mas, assim, aqueles governadores que não são tão umbilicalmente ligados como o Tarcísio, eles já lançaram uma pré-candidatura. O Tarcísio, não, ele está esperando até a família Bolsonaro sair do caminho. Tem lá o Gilberto Kassab, que é um articulador por trás, né, do PSD, o partido que mais elegeu prefeito, que é aliado do Tarcísio em São Paulo, que articula aí nos bastidores sua eventual candidatura. Então, o Tarcísio está esperando a hora em que a família Bolsonaro vai entender que, olha, não tem mais o que conseguir aqui, né? Ou que eles vão negociar e falar, a gente dá isso aqui. Agora, essa construção do Tarcísio como essa figura, vamos dizer assim, não passou ainda por uma prova de campanha eleitoral nacional, né? Então, essa figura poderia ser desconstruída e por quem, né? É isso que os eventuais adversários, ou azarões ou outsiders, vão precisar pensar. Tá.